Olá, tudo bem? Assim disse Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda tivessem no mundo? Estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Versículo 21. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Versículo 22. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, no versículo 23, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Em cima desses versículos que acabamos de ler, a gente vê o que acontece quando uma pessoa vira um religioso, quando uma pessoa vira um crente, quando a pessoa começa a seguir uma doutrina de homens. Não a doutrina de Cristo. Porque na doutrina de Cristo, as pessoas são livres, são libertas. Libertas, livres do quê? Das práticas, das obediências, aos rituais, às festividades, aos mandamentos e preceitos das leis de Moisés. Só que uma pessoa, quando se converte à religião, pelo contrário, ela sai da liberdade que ela tinha, de não cumprir os mandamentos de Moisés, e começa, na religião que ela entrou, na denominação que ela entrou, começa a cumprir ordenanças, práticas, rituais de doutrina de homens. Assim Paulo disse aos Colossenses, que eram gentios que estavam ouvindo ele. Afinal de contas, se vocês saíram das leis de Moisés, por que ainda se apegam a guardar meses, dias, festas, ordenanças e preceitos de Moisés? Vocês já estão livres. Vocês já morreram para os rudimentos do mundo. Vocês morreram para as obrigações mosaicas. Mas em pleno século XXI, quase 2000 anos depois desses escritos, assim vivem os filhos e eleitos de Deus na sua grande maioria. Vivendo como servos, vivendo como escravos, seguindo a dogmas, a doutrinas de homens. E fazem o quê? Continuam na escravidão, na servidão. Tendo que pagar o preço, tendo que seguir cartilha, tendo que seguir mandamentos de homens, que eles nos seus gabinetes pastorais, eles se unem, se juntam e elaboram um relatório e elaboram um cronograma para essas pessoas cumprirem. Se você não der o dízimo, que é uma ordem da lei, uma ordenança da lei de Moisés, o gafanhoto vai comer a sua margarina. Tranca-rua vai tirar o seu emprego. Se você não vir na corrente de libertação, seus filhos nunca sairão das drogas. Sua filha não sairá da prostituição. E assim as pessoas ficam vivendo nesses lugares como escravos, aprisionados, inconscientemente aprisionado em doutrina de homens, em rudimentos deste mundo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Se você crê que o Espírito de Cristo está aí na sua mente, está em você, por que você obedece a dogmas? Por que obedece a rituais? O que nós devemos obedecer são as leis do país, do estado, da cidade, sim, porque afinal de contas, todo o poder e autoridade é dado por Deus. As autoridades só têm autoridades porque é dado por Deus. Não toque nisso, não coma isso, não pegue naquilo. Naqueles dias, pelo judaísmo, pelas leis de Moisés, não podia comer vários tipos de animais, carne de vários tipos de animais. E nesses tipos de animais existia o quê? Os porcos. Mas Deus disse a Pedro no livro de Atos, o que Deus santifica, está santificado. E já foi tudo purificado por ele. Não tem mais esse de você não pode comer carne de porco, que é uma carne maldita, você não pode comer carne de animal que tem o casco fendido.
Tem nada a ver, isso aí já foi, isso eram ordenanças, eram mandamentos de Moisés. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. Eles inventam, eles colocam as feitiçarias dentro das chamadas igrejas, dizendo que um pedaço de pão é o corpo de Cristo, dizendo que um suco de uva do mais baratinho é o sangue de Cristo. E nisso as pessoas ficam apegadas a esses dogmas. As pessoas não conseguem ser livres, as pessoas não conseguem viver em liberdade, não conseguem respirar um ar puro. Não. O Deus que a religião segue é um Deus fermentado, é um Deus, não é um Deus puro, não é uma doutrina pura. A doutrina da religião é uma doutrina fermentada, é uma doutrina que tem resquícios das maldições de Moisés. E sendo assim, quem segue, eles ficam também fermentados. São pessoas vazias, são pessoas que não têm a certeza que já são salvas e que são eleitos e filhos de Deus. E sendo assim, essas pessoas não tomam posse, não tomam o seu direito de filhos e herdeiros. Ficam vivendo ainda como se necessitasse de tutor. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria. Essas festividades, esses rituais que se fazem nas chamadas igrejas, de fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, dizendo que a porta é Jesus, dizendo que uma rosa, a rosa de Saron é Jesus, dizendo que a água que está naquele copo foi santificada. Tem cabimento um negócio desse? Achando que essas coisas fazem o quê? Afastam as pessoas das transgressões. Achando que com esse falso culto, essa falsa religiosidade, afasta as pessoas das transgressões carnais. A pessoa se arruma, a pessoa coloca anel no dedo, diploma, agora eu sou um teólogo, agora eu vou ser um doutor da Bíblia, dos escritos bíblicos. Só o véu, porque lá dentro está oco, está como uma árvore seca. É uma árvore que não tem vida, porque ainda vive no quê? Nos rudimentos do mundo, ainda vive na carnalidade. E a carne já nasceu morta. Devido à natureza adâmica, a carne de uma pessoa já nasce sem vida, nasce morta. E o que vem dar vida para uma pessoa é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o próprio Deus dentro dessas pessoas. Mas como Deus vai estar dentro de uma pessoa que fala que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina, que o que santifica e justifica uma pessoa, que faz ela ter comunhão com Deus, é comer um pedaço de pão e um suco, coisas carnais. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero de corpo. As pessoas, eles ensinam nesses lugares que as pessoas têm que fazer jejum, ficar sem comer 12 horas, 24 horas, uma semana, 3 dias. Vamos fazer o jejum de Daniel. Eles vivem da caducidade da letra. Jesus disse que tudo a respeito dele, tudo a respeito a ele, que foi falado nos Salmos, nos profetas, tudo já se cumpriu. Paulo disse que depois da morte de Jesus, que o sangue verteu daquela cruz, todos foram santificados, justificados e devem viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? Novidade significa novas coisas. Mas desses lugares, por invenções de doutrinas de homens, por invenções de uma falsa religiosidade, eles vivem na caducidade da letra, eles vivem na velhice da letra. Como então Cristo pode ser formado numa pessoa dessa? Como que a sã doutrina pode ser formada, uma pessoa que vive na religião, como uma pessoa dessa vai ter a plenitude do conhecimento da sã doutrina, se eles vivem Moisés? O próprio apóstolo Paulo disse que a sã doutrina, para ser uma doutrina saudável, ela não pode ser fermentada, ela não pode ter
resquícios das leis de Moisés. Infelizmente, o que se promove dentro desses templos que eles chamam de igreja é um falso culto, é uma falsa religiosidade. Sendo assim, quem vive nesses lugares vive de uma forma artificial. A pessoa até para de fumar por um tempo. Aí vai que ela pega e depois de 2, 3, 5 anos ela sai. Só que ela saiu oca, vazia. Ela saiu sem Cristo, o ressuscitado, ter sido formado na mente dela. Ela sai desse lugar ainda com Moisés na cabeça, com dízimo, Moisés, batismo, lei da purificação, apresentar a criança, lei de Moisés, buscar Deus em monte, coisas do velho pacto, do Velho Testamento. Então uma pessoa dessa, Cristo não foi gerado, não foi formado na mente de uma pessoa. Então ela vazia. Então ela fica fora de um lugar desse um tempo, uma semana, um mês, 2, 3, 6 meses, dali a pouco você vê a pessoa com cigarrão na boca, um copo de cachaça na mão. Por quê? Ela seguiu durante um tempo, tempos, anos, um lugar que se prestava um culto falsificado, se prestava uma falsa religiosidade, achando que com aquilo conseguia afastar os desejos carnais. Por um tempo consegue, porque aí nesses lugares tem busca do Espírito Santo que eles falam, louvores, cântico, obrigações. Então a pessoa fica envolvida na carnalidade, a pessoa fica num lugar desse preocupado em cumprir voto, em pagar sacrifício, tirar 10% do que ganha, vender latinha para cumprir um voto, uma campanha, uma fogueira bamba. Porém, dentro dela mesmo, ela está vazia. Ela não tem nada de Cristo, ela não sabe nada. Por quê? Se ela conhecesse, no lugar desse, conhecer Cristo, o ressuscitado, ela não fica no lugar desse, porque ela vai ser preenchida pelo Espírito de Deus. E ela sendo preenchida pelo Espírito de Deus, não tem mais brecha para a carnalidade. Aí sim, aí ela não fica, pelo contrário, ela vira a igreja, ela faz parte da igreja de Cristo. Ela é chamada para fora, eclésias, o significado de igreja, eclésias, tirado para fora. Aí ela começa a seguir o Cristo ressuscitado. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Essas festividades, esses rituais, essas mandingas que eles fazem nas chamadas igrejas, têm aparência de sabedoria ao promoverem culto que as pessoas inventam. É a chave, é o tijolinho, é o lenço ungido, é a vassoura ungida. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que os homens inventam, as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Não serve para nada. Não serve serve por um momento, serve por um tempo para afastar os desejos carnais, as inclinações da carne, para frear os desejos da carne, por um tempo. Só que não é uma coisa permanente, é uma coisa superficialmente, não é algo concreto. O que ela vive é algo abstrato. A pessoa só vira um cerne, vamos colocar como se fosse uma madeira, ela só tem um cerne firme, rígido, um cerne vivo, quando o Espírito da graça, o Espírito Santo de Deus está na mente dessa pessoa, está no coração. Quando isto ocorre, aí sim, ela é uma árvore verde. Ela é uma árvore verde que vai dar bons frutos. Fora isso, não tem a mínima possibilidade de afastar os desejos carnais. Vivendo nas leis de Moisés, a pessoa sempre será um carnal. Sempre terá que pagar o preço. Sempre terá que viver de trocas, de barganha com Deus. Com um Deus que eles acham que é o Deus vivo. Mas o Deus deles é com D minúsculo. É o Deus do toma lá da cá. Amém? Então, esse vídeo procurei passar o meu entendimento a respeito de Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23, que se refere às práticas mosaicas, às práticas de rituais ineficientes para afastar os desejos carnais de uma pessoa. O aprendizado de Moisés é ineficaz para as inclinações da carne.
O entendimento do velho pacto da antiga aliança é ineficaz para uma pessoa não viver nas transgressões de sua carne. Eles dizem que é pecado, mas o pecado é a transgressão da lei. Então a religião, os religiosos, eles vivem pecando, porque eles estão em Moisés. Mas nós que vivemos, cremos, triunfamos em perfeita vitória no Espírito da graça, nós não temos pecado. O que nós podemos de vez em quando dar uma deslizada é uma transgressão da nossa carne, não do pecado, porque nós não vivemos sob a lei de Moisés. Então esses cultos, essas cerimônias é ineficaz contra as inclinações da carne. Amém? Se essa mensagem foi proveitosa para você, dê um like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos. Estarei deixando 2 vídeos no final. Se for do seu interesse, assista. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.